E no tempo que nós estamos vivendo, é com esforço para chegar na igreja, e permanecer dentro da igreja. E só quando for a bênção apostólica, é só quem, aleluia, decide a servir ao Senhor. Aleluia. Decide a bênção, aleluia, quer estar na presença de Deus, quer estar ligado com Jesus. E se você chegou aqui, você já é mais do que vencedor. Amém. Porque você chegou nesse lugar. Teve uma batalha espiritual, mas você chegou nesse lugar. Deus te deu vitória. E você vai sair daqui edificado pela palavra, pela promessa de Deus. Palavra de Deus, poder de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E nessa noite, Deus vai falar conosco. Glória a Deus. Através da sua palavra. Quero que os irmãos abram em Mateus 26. Mateus capítulo 26, versículo 36. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 36. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim: Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles ao lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, se eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Pode assentar. Glória a Deus. Aqui fala, aleluia, que Jesus pagou um preço muito caro por nós. O preço Jesus pagou. Hoje, para servir a Jesus, só confessar o nome de Jesus diante do pastor e só obedecer, só congregar. É só ler a palavra, estar no corpo de Cristo e crescer na graça e conhecimento, porque Jesus pagou o preço maior por toda a humanidade, por todo aquele que tem aliança. O preço maior foi de Jesus. Por isso que ele fala que ele foi para o lugar orar. Ele foi para a oração, porque a oração fortalece a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. O crente que não ora não pode vencer, é um crente fraco. Porque o primeiro altar que o homem e a mulher, quando fazem uma aliança com Jesus, é o altar da oração. O altar é da comunhão. Comunhão com Jesus.
E aqui fala que até os discípulos falaram, Jesus nos ensina a orar. E Jesus ensinou uma oração que hoje está escrita, é o Pai Nosso. E depois dessa oração que Jesus ensinou, os discípulos aprenderam a orar e começaram a orar a sua própria oração com o Pai. O seu próprio diálogo. Hoje cada um tem um ritmo de oração. Alguns oram até muito, 1 hora, alguns oram 2 horas. Alguns têm dificuldade até para orar. Ora 10 minutos não tem palavra. Mas se você continuar orando, você vai também desenvolver a oração. O ritmo vai aumentar e você vai buscar intimidade com Jesus, porque todo mundo conversa. No meio de uma hora de colega, de amigo, a pessoa conversa, conta isso, conta aquilo e ri. Assim que Jesus quer que nós seja com Ele. Jesus é aquele que nos dá a salvação, Jesus é aquele que nos dá a vida eterna, Jesus é o nosso melhor amigo. Com Ele nós podemos conversar, com Ele nós podemos entrar no nosso quarto secreto e falar com Ele, colocar diante dele tudo que nós precisamos, as nossas fraquezas, que só Ele que pode fortalecer a nossa vida. Por isso que isso é comunhão. E Jesus também, na terra, Ele 100% homem e 100% Deus, tinha comunhão com o Pai. Jesus era o homem de oração. Jesus orava no deserto, Jesus orava no monte, Jesus orava na grama, Jesus orava com seus discípulos, Jesus orava também no individual com o Pai. Só que nesse momento, Jesus foi orar no monte Getsemane. Levou alguns com ele, Pedro, Tiago, e levou para o monte de oração. Só que ele deixou aqui e foi além, foi mais para frente no monte para falar com o Pai. E ele falou assim: olha, bora lá na frente, você pode orar aí. Cada um procura um lugarzinho para ter uma sós com Deus, porque eu quero ter uma sós com meu Pai. E Jesus se retirou. E Jesus, quando foi orar, ele foi orar porque ele sabia que o momento dele ia chegar. Ele sabia que ele ia ter uma luta espiritual travada. Ele sabia que lá na frente mais, ele sabia que o pecado da humanidade vinha sobre ele. O pecado do assassino, estrupador, o pecado da idolatria, o pecado dos homens que já tinha feito crime. O pecado de toda a humanidade vinha sobre ele. Ele se fez maldição pela humanidade. Jesus santo, puro, fiel. Ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado daquele que se arrepende. E Jesus pagou um preço muito caro por todos nós. Por isso que Jesus fala assim: a graça é para aquele que crê. A graça é um presente. O homem não merecia. O homem estava condenado ao abismo, mas Jesus foi lá. Ele se fez maldição por todo lado. Por isso que você tem que valorizar a aliança que tu tem com Jesus, porque a aliança Jesus não quebra. E nós temos que ser fiel até o último suspiro para nós herdar a coroa da vida, porque o preço caro Jesus pagou por nós. E esse Jesus, quando ele foi naquele lugar, no Getsemane, ele deixou o seu discípulo aqui, uns dois aqui para trás, subiu mais lá na frente, para buscar o Senhor no particular. E naquele momento ele chegou lá, ele falou: olha, a minha alma está triste. Ele falou para Deus: Deus, a minha alma está triste, eu estou angustiado, Deus. Irmão, nós temos acesso com Jesus. Quando tu está passando por alguma dificuldade, chega diante de Jesus, dobra o joelho, fala com Jesus, Ele te compreende, Ele te entende. Fala com Jesus que Ele ouve a tua oração. Porque Jesus falou com o Pai dele. Ele falou, disse: Pai, a minha alma está triste, eu estou em agonia. Ele falou: se for possível, tu pode passar de mim esse cálice, essa tristeza, essa angústia. Mas não faça a minha vontade, faz a tua. É interessante que ele se apresentou diante do Pai, ele falou o que estava acontecendo, ele falou o que ele estava sentindo, mas ele falou assim: olha, mas faça a tua vontade, não a minha. Na hora ele preferiu a vontade do Pai do que a dele, porque era necessário ele passar por isso. Era necessário ele ficar calma, triste, calma, angustiada, porque depois daquela batalha que ele estava travando, ele ia cumprir a justiça. Tudo aquilo que o Pai falou e que ele profetizou e que o profeta também falaram ia se cumprir. Por isso que Jesus é conhecido como homem de dores. Naquele momento, ele falou: faça a tua vontade.
voltou, os discípulos estavam dormindo, sono pesado. Porque numa batalha espiritual, irmão, é a tua batalha, é tu mesmo que tem que travar. O pastor pode até orar por ti, te cobrir, a pastora, mas tu tem que travar essa batalha, tu tem que vencer. Depois da batalha tem a vitória. O inimigo faz de tudo para querer que as pessoas fiquem na mão dele, oprimido. Mas Jesus veio para isso, pagou o preço por mim, por você, para nós ser livre, mais do que vencedor. Então a batalha é individual. O pastor ora, o pastor intercede, mas você trava a batalha. Eu tenho batalha, mas Jesus está conosco, Emmanuel, Deus conosco. Jesus dá a vitória e fala que a batalha estava sobre Jesus. E se estava dormindo, não conseguiram orar, não conseguiram interceder por Jesus. E Jesus estava diante do Pai orando, buscando força nele. Pela segunda vez, ele orou e voltou, o discípulo estava dormindo, ele continuou orando. Ele perseverou na oração. A perseverança na oração é muito importante. Por isso que Jesus falou, orai sem cessar. É todo o tempo, é hoje, amanhã, depois, é de dia e de noite, o céu está aberto. Qualquer momento, no trabalho ou na rua, onde você for, na tua casa ou aqui na igreja, a oração, ela chega diante de Deus. Ninguém pode segurar a oração do homem de Deus que tem aliança. Ninguém pode, o demônio não segura a oração de ninguém. A oração do justo tem muito efeito. E quando nós oramos, o Senhor ele começa a agir. Quando a igreja ora, ele começa a trabalhar a nosso favor. E fala que naquele momento, pela terceira vez, o Senhor falou com o Pai. Ele falou, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua, Deus. E fala que Jesus, orando, perseverando, ele suou gota de sangue. É interessante que no corpo de Jesus, o sangue já estava querendo sair do corpo dele. Por isso que ele estava suando gota de sangue. Olha aí que eu já fiz esporte, eu já corri muito. E quando eu corria de 15 quilômetros, saía do meu corpo tanto suor. E quando eu ia ver, o meu corpo estava, sabe o que? Branco, saía muito sal, porque a gente come comida salgada, saiu todo o sal pelo meu corpo. Eu já tenho experiência, mas Jesus foi diferente. Do corpo de Jesus saiu gota de sangue. Gota de sangue, o sol veio assim, ó, vermelho, o sol veio vermelho, gota de sangue. Então o sangue de Jesus já queria sair, já estava pronto para sair, para se cumprir a profecia, para se cumprir a palavra do Pai, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ia ser aquele que ia morrer por todos os pecadores, e ao terceiro dia ressuscitar. Por isso que o sangue já estava querendo sair do corpo dele, porque ele ia ser o sacrifício pela humanidade. E quando ele sai de lá na frente, irmãos, fala que Judas, ele traz Jesus por 30 moedas de prata. Judas vai lá e entrega o mestre, porque os discípulos andavam como Jesus anda, a mesma roupa, cabelo grande, barbudo. Eu não sabia que era Jesus, mas Judas entregou, disse, aquele que eu beijar, ele que é Jesus. E Judas foi lá dar um beijo, o beijo da traição, e pegaram Jesus. É interessante que quando pegaram Jesus, Jesus já começou a perder sangue lá no Getsêmani, gota de sangue. E quando pegaram ele, o caminho de Jesus foi o caminho de sangue, o caminho de sofrimento. Pegaram ele, levaram Jesus. Fala que Pedro também tirou sangue. E quando pegaram Jesus, Pedro queria ser o guarda-costas de Jesus. Pedro puxou a sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. E na hora caiu o sangue da orelha do soldado Malco. Mas era o sangue de Jesus que tinha que ser gastado. É o sangue de Jesus. E na hora Jesus disse para Pedro, Pedro, se eu quisesse proteção, orava meu Pai, enviar 12 legiões de anjos para me proteger. Mas é necessário para se cumprir a justiça. Naquele momento, ele pegou a orelha do soldado Malco. Ele foi lá e colocou de novo, estampou o sangue e fez um milagre na orelha. E todo mundo viu. No sofrimento de Jesus, Jesus estava fazendo, sabe que é a bondade. No sofrimento de Jesus, Jesus estava pagando o mal com o bem. Porque Jesus ama o ser humano. Jesus ama e viu que aquele homem lá estava cumprindo ordem. E ele foi lá e curou aqueles
homem, soldado mau, colou a orelha de volta, estancou o sangue. E depois ele foi. E o sangue dele começou a gastar. Quando ele começou a caminhar, ele foi até os mestres da lei, foi até o sumo sacerdote, foi passando, apanhou. Quando ele estava diante do sumo sacerdote, bateram nele, bateram com um escacetete na cabeça de Jesus. E começou a sangrar a cabeça dele. Lá na frente mais, levaram ele. Lá na frente mais, outro local que ele chegava, onde ele ia. As pessoas estavam criticando, zombando, escarnecendo, tudo isso ele sofreu. Caluniando ele, traído, recebeu uma coroa de espinho. Se tu é o rei do judeu, todo rei tem que ter uma coroa. Vou preparar uma para ti. Fala que o homem lá, um carrasco, o homem mal mesmo, foi lá, pegou uma coroa de espinho e colocou na cabeça de Jesus e fez força, empurrou para ela ficar na cabeça de Jesus. Começou a sangrar a cabeça de Jesus, a testa dele, o espinho era tão grande que sangrou. Jesus começou a perder sangue para se cumprir a escritura. Hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Hoje o homem peca quando ele quer pecar, porque aquele que conhece a palavra tem que se esforçar. Mas quando o homem quer pecar, ele peca. Por quê? Porque o Senhor coloca a bênção, a maldição. Alguns procuram a maldição, vão pecar. Mas Jesus está ainda perdoando. Ainda como ele peca uma vez, se ele correr para Jesus pedir perdão, se humilhar, o Senhor perdoa, diz, vai e não peque mais. Esse nosso Jesus é tão bom, irmão. E não quer que não se perca, mas que todos venham a ser salvos. Então o homem tem que correr muito rápido para Jesus, porque quando ele fica no pecado, o inimigo fica perseguindo, fica maltratando, fica acusando, fica colocando na mente dele muitas coisas, tristeza, angústia e ansiedade, tudo vem. Por isso que o homem, ele tem que correr muito rápido para Jesus. Quando o homem reconhece que errou, que pecou, e ele corre, Jesus me perdoa, ele começa a chorar, começa a humilhar, me ajuda, me perdoa, Jesus. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas quando o homem respira, quando o homem tem um fogo de vida, quando ele corre mais rápido para Jesus, Jesus perdoa. O sangue dele cobre, ele fala, vai filho, eu te perdoo. E não peque mais, para não acontecer coisas mais pior, terríveis contigo. Porque o pecado gera morte. E a morte é a separação de Jesus. E a segunda morte é o inferno. Por isso, enquanto a respiração é o perdão de Deus. Algumas pessoas é perdoado no leito de enfermidade. Algumas pessoas peca e fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Alguns homens se dedicam mais para o lado do mal. Mas Jesus quer que nós se dediquemos mais para o lado da bênção de Jesus. Mas Jesus é tão bom que muitas vezes Jesus prepara no leito de uma enfermidade o homem e leva para o céu. Porque se alguém pagar o preço, uma mãe, um pai, o Senhor salva no leito da enfermidade. Que eu já conheço muito caso, como também aquele homem que no leito da morte, ele está diante de Jesus, se arrependeu, um criminoso, ele pecou tanto, fez tanto crime, e na hora da morte, na cruz, o lado direito olhou e pediu perdão para Jesus. O da esquerda falou, tu não és Jesus, sai daí e salva a ti e nós também, mostra o teu poder, estava escarnecendo. Mas o da direita lá, quando a morte estava vendo quanto dele, tinha pouco minuto de vida, já estava chegando o momento dele, ele estava na cruz pregado, já em agonia, ele diz, Jesus, primeiro ele repreende o que está do lado esquerdo. Ei, por que tu faz isso? Ele é santo, e é o Filho de Deus. Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos muita coisa errada, nós somos criminosos, assassinos, mas esse homem não, esse homem é santo. Disse Jesus, lembra de mim quando eu entrar no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Então tem pessoa que é preparada assim, irmão. Jesus, ele não quer que não se perca, mas que todo venha a ser salvo. Mas aqui, o que importa é chegar no céu. O céu é melhor do que a terra. No céu não vai ter mais tentação, não vai ter mais vício, não vai ter mais má influência. No céu, aquele que está lá não sai mais, está seguro, eternidade para sempre. O céu nós espera que a nossa vida é tão pouco.
É pouco tempo e nós temos que aproveitar a oportunidade, porque Jesus, o pouco tempo que ele teve, o pouco tempo, nasceu, com 30 anos começou seu ministério, 33 anos, e Jesus já foi para a cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Ele aproveitou todo o tempo que ele teve na terra para fazer o bem, para fazer a vontade do Pai, para ser usado, para curar, salvar, libertar, e hoje também está aqui Espírito, para perdoar, para levantar, para erguer e para capacitar e para usar na terra também. É o sangue de Jesus. E fala que quando colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, o sangue desceu. Depois levaram Jesus, deram uma chicotada e o sangue desceu da costa. Começou da cabeça, depois na costa, depois no peito, sangue, depois foi nas panturrilhas, foi nas coxas, e depois ela teve que carregar uma cruz tão pesada. Levou uma cruz carregando. Interessante que Jesus fala, aquele que quer ir após mim, quem quer me seguir, negue a si mesmo, tome essa cruz e siga Jesus. É o chamado, Deus nos chamou para isso. É o chamado, é o chamado. Jesus te chamou para andar com Ele no caminho estreito. É o caminho estreito mesmo. É o caminho de roda de espinho. É o caminho de luta de vitória. É o caminho de esforço. Maria Emanuel que está conosco. Deus conosco, Ele está presente. Para nos renovar, para nos dar força, para nós aumentar nossa fé, para nós seguir Ele. Meu justo viverá pela fé. É pela fé que nós somos perdoados, é pela fé que nós somos santificados, é pela fé que nós somos renovados, é pela fé que a igreja anda, é pela fé, o meu justo verá pela fé, é pela fé que a igreja recebe milagres, tudo é pela fé, fé em Jesus, nossa fé tem que estar ligada com Ele. E esse Jesus maravilhoso, esse Jesus poderoso, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi começando a gastar sangue, caminhou gastando sangue, e foi caminhando, levando aquela cruz, caindo, se levantando. E algumas mulheres, algumas Maria olharam para ele, e começaram a chorar, começaram a ter pena, dó de Jesus, chorando. Aí Jesus dá uma palavra profética. No sofrimento, a pessoa tinha o dó de Jesus. A Maria chegava lá chorando, e olhou para Maria e disse, mulher, por que tu chora? Chorai por ti e pelos teus filhos. Jesus deu uma palavra profética hoje. A mulher que tem filho, tem que chorar pelo teu filho. Chorar, ensinar a palavra para ele, trazer para congregar. Tá educando as crianças no caminho do Senhor. E chorar que ele vai crescer, vai ser adolescente, com o tempo ele vai ser um jovem. Chorar para Deus firmar o passo dele, para ele não ir para o mundo. Porque o mundo, ele maltrata, o mundo, ele escraviza, porque o mundo jaz do maligno. E tem muitas coisas ruins que está oferecendo para adolescente, para o jovem. E a palavra do Senhor, naquele momento, a palavra profética de Jesus foi essa. Mulher, não chore por mim, chorai por vocês e pelos seus filhos. Porque Jesus, ele sabia que ele estava sofrendo naquele momento, mas ele sabia que o terceiro dia ia ressuscitar, ele ia se levantar, e ele ia estar com o nome dele acima de todos os nomes, é o nome de Jesus. Hoje ele é poderoso, hoje é Jesus que dá livramento para a família, é Jesus que salva, cura e liberta, é Jesus que peleja pelo Macapá, pelo Brasil. Por isso que nós temos que chorar assim. É pela a nossa família, aquele que está no mundo, aquele que bebe ainda cachaça, uma cervejinha, aquele que está no bar nesse momento, aquele lá que meu primo também, que eu tenho primo que ainda está ainda no mundo, eu tenho que orar e chorar por ele. Jesus, salve meus primos, envia a tua palavra até ele, salve meus primos em Belém, em Santana, salva Jesus, salva, envia o missionário lá para ser salvo esse meu primo, para ser liberto da bebida do cigarro, para que ele venha morrer no pecado, porque se a pessoa morrer no pecado, irmão, é o abismo espera, e lá é a prisão eterna, que de lá não sai mais, a prisão eterna. Na penitenciária a pessoa já sai, passa 3 anos, 4 anos, paga advogado, mas de lá do inferno não sai mais. Eu falo isso porque Deus me deu o privilégio de ir lá. Eu fui arrebatado em espírito, eu ouvi choro de gente, eu ouvi choro de jovem, de adolescente, de mulher gritando, apavorada, era grito, milhares de gritos, e na hora eu fiquei até com medo, espantado, eu ia caindo, e na hora eu vi o inimigo dar uma gargalhada do sofrimento das pessoas, fazer bem alta a gargalhada. Eu disse, Jesus, me tira daqui, eu quero voltar de novo, e me arranque daqui. E eu fui, e o anjo me trouxe de novo, pá, bati no meu corpo, era um tratamento que eu fui em espírito.
E eu disse, meu Deus, como é terrível lá, como já tem gente que está lá, que morreram no pecado, na iniquidade, no crime. Tanta gente está sofrendo aquelas almas, irmão. E hoje Deus deu um privilégio para mim e para você seguir a Ele, andar com Ele, servir Ele com alegria, te esforçar, porque nós vamos sair dessa terra. Jesus conta conosco. Ser usado na mão de Deus, ser usado pelo Espírito de Deus, irmão. Ser usado por Deus, te levanta, te esforça, cumpre o teu ministério, porque o Senhor te chamou para uma obra. Por isso que nós temos que levar a nossa cruz ao ministério que Deus deu para nós. Alguma coisa você tem que fazer na terra, por isso que você está vivo. De onde Deus te tirou de lá porque Ele quer fazer na tua vida um instrumento nessa terra para levar a palavra para outros lugares. E aqui o Senhor fez isso. E o Senhor foi e perdeu sangue. E foi perdendo sangue. E depois teve que furar ainda o pé de Jesus. Furaram a mão de Jesus e o sangue desceu da mão e do pé. E depois não quebraram a perna de Jesus porque tinha uma profecia. Que nem o osso de Jesus ia ser quebrado. Aí na hora o homem dá olhou assim e disse, ei, ele está morto? Bora ver, pegaram uma lança, meteram em Jesus. E ele já estava morto. Porque antes dele morrer, ele entregou o Espírito dele a Deus. Pai, eu te entrego o meu Espírito. Olha, Pai, está consumado, eu cumpri a missão. Está consumado. O céu está aberto. E fala que o véu se rasgou. Quando ele falou está consumado, o véu lá do templo lá se rasgou de cima para baixo. Hoje todo mundo tem acesso. Aleluia. Ao fazer aliança com Jesus, todo mundo tem acesso à salvação. Basta reconhecer que é o pecador. Basta saber que Jesus é o Salvador. Basta saber que o sangue de Jesus perdoa o pecado. E quando o homem ouve a palavra e crê na palavra, ele é salvo. O Senhor diz, aquele que crê na palavra e for batizado será salvo. Hoje, irmão, para seguir Jesus é fácil. É só eu me renunciar. É só me dizer, não quero mais nada de ti, Satanás. Leva a maldição, vai levando. Agora eu quero ser uma bênção na mão de Deus. Irmão. Hoje eu sou pastor, mas no meu tempo tinha muitos jovens. Eu me destaquei muito. Porque quando eu vim para Jesus foi trabalhando na minha vida. Eu disse, eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero mais de ti, Jesus. Era vigília, era culto, era ajudando o pastor, trabalhando. Eu me envolvi tanto na obra, irmão, que a minha mente só era fazer a obra de Deus. Até hoje eu estou na obra, me envolvendo. Até hoje eu estou aqui trabalhando. Trabalho aqui, trabalho ali. É na obra e o Senhor vai me abençoando. Porque Deus abençoa. Diga ao trabalhador do seu salário. Quando você trabalha, o teu patrão tu recebe todo dia o teu dinheirinho por mês. Mas quem trabalha para Jesus também não falta. Porque o Senhor é o dono da prata. Ele provê. Porque Deus é Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Davi falou, eu fui novo, agora eu estou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E esse Jesus na hora, quando ele foi já naquele momento que ele entregou o Espírito a Deus. Ele falou, está consumado, o céu se abriu para aquele que crê em mim, que crê no meu nome. Fala que Jesus naquele momento, ele morreu. Até quando Jesus morreu, a natureza se abalou. Quando Jesus morreu, quando ele já estava na cruz, já estava chovendo, era terremoto, era relâmpago, a natureza estava assim, estava vendo a morte de Jesus, 100% homem que morreu, mas vai ressuscitar 100% Deus. Ele morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. Morreu como cordeiro, ressuscitou como leão da tribo de Judá. Depois que o homem olha, ele está morto. Vamos ver se ele está morto. O homem já vinha com um pedaço de cacetete para quebrar as pernas. Mas o homem disse, vamos ver, meteu a lança na costela de Jesus. Saiu, sabe o que? Saiu já água, porque o sangue já tinha tudo gastado. Saiu um pouquinho de água assim do costela. Aí o homem disse assim, ele está morto. Então deixa ele aí. Não é para quebrar a perna dele não. Alguns já não estavam mortos. Pá, quebraram a perna do homem. Lá, o outro já está quase morrendo, quebraram a perna. Os dois quebraram a perna, mas Jesus não quebraram. Morte de cruz é uma morte terrível, irmão. Jesus sofreu muito, era uma morte que demorava, agoniação direta. A ficar com os braços assim, uma vez fui pegar a criancinha, aqui a pastora para dar um exemplo, coloca a mãozinha assim, fica assim com a mão aberta, a criancinha ficaram assim, depois já estava doendo, as criancinhas abaixavam. Jesus passou, sabe o que? Foi várias horas assim,
Camão assim na cruz, cãibra, tudo tarde, Jesus. Não circulava o sangue direito, porque já estava perdendo sangue. Como Jesus não sofreu? Morte da cruz era a pior morte que tinha, era a morte de cruz. Jesus recebeu o pior. Hoje para servir Jesus é fácil. Para chegar no céu é fácil, só se a pessoa não quiser ir para o céu. Mas é tão fácil. É só servir ao Senhor, é só se esforçar, é só orar, buscar o Senhor, é só levar, sabe o que? Levar a presença do Senhor, que é a unção. Tudo isso Jesus passou. Hoje, irmão, Jesus pagou um preço muito alto. Recebeu uma coroa de espinho, hoje ainda tem uma coroa da glória de Deus. Fala que a glória de Deus nos espera. A coroa está sobre nós. Hoje nós somos príncipe, princesa de Jesus. Hoje nós somos, sabe o que? Embaixadores de Cristo na terra, mas a nossa pátria no céu. Somos herdeiros do reino dos céus. Tudo isso é para nós. Hoje nós somos luz do mundo, só da terra. Como é bom servir Jesus, irmão. Como é bom ser usado na mão de Jesus. Como é bom ser livre, irmão, para sentir Deus, porque Jesus pagou um preço muito caro por nós. Hoje, nós temos a água de Jesus. Quando Jesus queria a água, deram vinagre para ele. Jesus provou, é muito ruim vinagre, né? Hoje nós temos uma água que purifica, que santifica. É a palavra do Senhor. Hoje eu estou pregando aqui, você está recebendo a água. É a palavra do Senhor que te dá banho espiritual. A palavra do Senhor que é poder para nós. O apóstolo Paulo falou, eu não me vergonho do Evangelho, porque é a palavra de Deus, é poder na minha vida. Hoje nós temos isso. Hoje você tem acesso a ceiar. Hoje nós ceiamos com Jesus. A ceia é uma vez por mês. Hoje, irmão, você tem que valorizar a ceia. É uma vez por mês. Tem pessoa que quando é a ceia, chega aqui e diz, eu não vou ceiar. Eu não vou ceiar. Porque eu não vou ceiar, eu não sou digno, eu estou em pecado, então dobra o joelho e pede perdão para Jesus. O sangue dele te cobre e ceia. Ceia pela fé, tudo pela fé. E tem pessoa que pensa que a ceia vai condenar, não. Se a pessoa se arrepender, a ceia vai renovar a aliança com as pessoas. Vai também se arrepender. Então hoje, a ceia é tão importante. Quando você ceia, você está obedecendo a Jesus. Obediência gera bênção. O Senhor falou para o discípulo, eu vou ceiar com vocês. Jesus ceiava na terra, ensinou os discípulos a ceiar. E Jesus mandava escolher o local. E na hora ele escolheu, Jesus estava ceiando. Ceiou até com o traidor, mas Jesus ceiou, ele ceiou. Ele não desprezou ninguém, Jesus não despreza ninguém. É o homem que despreza, vira corda para Jesus. Mas Jesus está de braços abertos, chamando, vinde a mim, todo que estou cansado, sobrecarregado, que eu gosto, adivinho. Ceia é muito importante. A palavra do Senhor diz que quando nós ceiamos, nós temos parte com Jesus. Quando a gente não ceia, a gente não está obedecendo, nós estamos virando costa para a ceia, estamos desobedecendo a Deus. Quando o homem não ceia, ele não tem parte. Mas quando o homem ceia, ele tem parte com Jesus. A ceia é importante, a ceia é a renovação de aliança. A ceia onde nós estamos falando, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, Jesus tu és. Aleluia, o caminho é a verdade e a vida. Quando você ceia, irmão, Jesus se agrada porque você recebe renovo. A ceia fortalece o corpo, irmão. A pessoa, se chegar doente na ceia, ela recebe cura, irmão. Porque a ceia trabalha no corpo, na alma, no espírito. A ceia cura a doença do corpo. A ceia ela fortalece